Contar a Claro. história do começo. Boa. Então, para quem chegou agora, novamente a Via Mobilidade foi multada pelo governo de São Paulo, né, por causa de falhas no contrato de concessão das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda. Essa nova penalidade é de R$3.600.000, somando com a primeira que já foi aplicada, aí a gente chega num total de multas de quase R$8 milhões. A primeira multa foi aplicada em março, depois que foram instaurados processos administrativos pelas sucessivas falhas e até mesmo a interrupção do serviço na linha 9. Essa concessão, vale a gente reforçar aqui, começou no final de janeiro. E desde lá, além de atrasos, falhas na circulação dos trens, interrupção da linha 9, nós tivemos episódios da abertura de portas do trem do lado contrário à plataforma, isso segundo o que foi apurado pela Secretaria de Transportes Metropolitanos. Diz respeito à sinalização de via e também questões contratuais relacionadas à operação. Vale lembrar que o episódio mais grave foi um acidente na estação Júlio Prestes, no centro, quando um trem da linha 8 não freou e bateu na plataforma. Ninguém ficou ferido. Na época, a concessionária alegou erro do maquinista, que acabou demitido depois desse acidente. A Secretaria de Transportes Metropolitanos disse que a Via Mobilidade apresentou uma defesa dentro do prazo estipulado e essa defesa está sendo analisada. Essa defesa são os argumentos da concessionária de melhorias que estão previstas em contrato e o prazo para executar essas melhorias. E isso está em análise dentro do governo. Ontem, aliás, antes de ontem e ontem, né, quarta e quinta-feira, vale a gente lembrar que a linha 9 de novo teve problemas. A circulação foi interrompida por volta de 7h50, 8 da noite de quarta-feira. Na manhã seguinte, os trens estavam circulando, mas com lentidão, porque só podiam usar um trilho, porque houve o rompimento de um cabo que alimenta ali a energia, que passa a energia para o trem. E foi um rompimento do cabo pelo cabo, não teve vandalismo dessa vez, como várias vezes a gente recebeu aqui como retorno. Essa nova falha dessa semana, essa nova interrupção da linha 9 ainda está em análise, então há um risco de que a Via Mobilidade seja multada pela terceira vez, né? Então a gente tem 2 multas aplicadas e o novo episódio desta semana em análise. Eu pedi uma resposta para a Via Mobilidade em relação a essas multas e eles se limitaram a responder o seguinte: a Via Mobilidade ainda não foi notificada em relação a essa nova multa. A pergunta, a resposta padrão de quem não quer falar, né? Quem não quer falar diz, não fomos notificados. Só uma coisa, Ana, você falou que o maquinista daquele trem que bateu na linha 8, né? Aquele da linha, ele foi demitido? Ele foi demitido, a concessionária alegou que houve erro humano, que ele não freou a tempo. E aí a gente tem 2 considerações que têm que ser feitas, né? Uma delas, que a gente trouxe aqui na Rádio Bandeirantes, de que o tempo de treinamento desses maquinistas foi reduzido pela metade quando a Via Mobilidade assumiu a gestão das linhas 8 e 9. O sindicato foi para cima, porque considerava que precisava de mais tempo de treinamento e menos tempo de trabalho, porque o que foi feito foi reduzir o tempo de treinamento e ampliar as horas de serviço, né? A escala aumentou de 8 para 12 horas. E um pouco depois disso, Agostinho, houve uma denúncia que foi feita pelo portal... por um portal aqui de São Paulo, pelo jornalista Adamo Bazzani, exatamente. Grande, ouvinte nosso aqui. Exatamente, um abraço para o Adamo. Ele conseguiu ter acesso a alguns documentos que mostravam que vários trens das linhas 8 e 9 foram entregues para a concessão, né, então repassados pelo governo para a concessionária, sem revisão. Estavam com revisão vencida, inclusive esse que bateu na estação Júlio Prestes. Então, mas é isso mesmo. Aliás, um abraço para o Adamo Bazzani. Conhece tudo. Conheço. Lembrei o nome dele, esqueci o nome do portal. Se eu virar governador um dia, e não vou virar, eu chamaria o Adamo Bazzani para ser secretário de Transportes Metropolitanos. É verdade. Quer colocar ele nessa enrascada? Não, para resgatar. Você gosta dele, Adamo, pula lógico. Fora. Então, é interessante isso, né? Terem demitido o maquinista lá, porque, como você falou... Teve essa informação do Adamo, que depois foi ratificada pela própria Via Mobilidade. Ela foi questionada pelo Ministério Público e disse, entre outras coisas, que a CPTM entregou linhas em condições desfavoráveis, né, para a nova empresa que começou a operar essas 2 linhas em janeiro agora. Exatamente. Então, quer dizer, se a própria concessionária se defende dizendo que entregaram um monte de entulho para ela, né, terra arrasada,
Como é que ela... Bom, só se ela sabe algo que a gente não sabe, mas acho que demitir um maquinista talvez tenha sido, né, só para inglês ver. Porque o maquinista também talvez não seja responsável por uma estrutura defasada, como diz a própria Via Mobilidade. Mas aí é aquela coisa, né? Estoura sempre do lado mais fraco da corda, sem dúvida. Né? E quando eu questionei a Via Mobilidade dessa última vez, Agostinho, para falar sobre essa segunda multa, né, uma notícia de hoje, eu perguntei também sobre isso, sobre o quanto esses equipamentos antigos, sem manutenção, podem ter atrapalhado o trabalho da Via Mobilidade, né? Não teve resposta para isso. A resposta foi simplesmente essa. Não fomos notificados dessa decisão ainda. Então, é aguardar. O problema, Agostinho, é que no meio de campo ficamos nós, né? Não eu e você especificamente, mas o passageiro, que fica sem a alternativa ou a garantia de que vai chegar ao trabalho no horário que devia, que vai voltar para casa da maneira que devia, porque vira e mexe a gente fala de problemas, alguns mais graves, alguns não tanto. Como a gente teve na semana, a interrupção de uma linha, Agostinho, é uma coisa que era difícil da gente ver. Sim, né? É verdade. Gerar a operação Paese, passageiro nos trilhos, tirar um trem quebrado ou outro acontece de maneira recorrente. Agora, parar uma linha é algo que a gente tem visto com bastante frequência, em especial na linha 9. Mas sabe que embora a gente veja isso acontecer mais na linha 9, a campeã de falhas é a 8, né? A 8 Diamante é a que apresenta também, mais né? falhas. Isso, as duas estão concessionadas. São as linhas mais problemáticas. A Via Mobilidade também opera duas linhas que eram do metrô. A 4 amarela e a 5 lilás. Diferença é que essas duas linhas são novas, né? Elas foram construídas pelo governo e entregues à concessão. Nesse caso da 8 e 9, não. São linhas antigas, especialmente a 8, que é mais velha, a linha 9, se eu estiver errada, você me corrige, é a mais nova de São Paulo, né? A linha ali às margens do Rio Pinheiros, mas as duas já estavam com bastante anos, muito tempo de uso, quando foram entregues para concessão. E aí é o seguinte, né? Quando a gente fala Via Mobilidade, é um consórcio, né? São empresas. São empresas. No mais das vezes, esses consórcios são criados só para participar de licitações. Então, assim, o governo do estado vai privatizar as linhas 8 e 9. Aí cria-se um consórcio. Eu me junto com a Ana, com o Ricardo e com o João e com o Guilherme e formamos um consórcio para participar. Fazemos uma proposta. Se a nossa proposta for em tese a melhor, nós ganhamos. Então, não se iluda, porque os integrantes, as empresas que fazem parte dessa Via Mobilidade, fazem parte de uma série de outras. Então, assim, eles não estão perdendo dinheiro nessa brincadeira. Não estão perdendo dinheiro. E eu não acredito que eles vão pagar os 7 milhões e 800 mil reais de multa. Eu duvido. Eu quero ver a notinha do pagamento, o Pix. Eu quero ver eles terem depositado 8 milhões na conta de quem que é? Da CPTM? Não sei, para quem que vai essa grana? E esses 8 milhões viram o quê depois? Isso eu realmente teria que apurar, Agostinho. Isso aí vai para o caixa do governo, né? Vai para a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Então, porque porque tinha que pagar, tinha que pegar assim, ó, você que aparece aqui no vídeo, pulando, né, do trem, perdendo dia de trabalho, perdendo emprego, perdendo consulta médica, tipo, procurar cada um e falar assim, olha, desses 8 milhões, a gente vai dividir, vai dar R$10 para cada um. Porque quem perdeu, na verdade, foi o usuário. Quem perdeu foi o usuário. A Via Mobilidade ganha uma bala e não vai pagar os 8 milhões. Eu duvido que pague. Eu quero ver pagar. E se pagar, ótimo. Se pagar, muito bom. Vai para quem? Para fazer o quê com essa grana toda? Né? Que é isso. Porque no final das contas, o governo do estado não perde, a Via Mobilidade não perde. Quem perde é o cidadão. Eu também não perco, porque eu não pego o trem. Mas quem perde é o cidadão, né? Que perdeu o dia, sabe lá Deus o que ele perdeu nessa sequência interminável de problemas. E também é o seguinte, né? Estranhíssimo, né? A Via Mobilidade participa de uma concorrência, linhas 8 e 9. Ela não sabia que estava pegando uma terra arrasada? Quando ela foi lá comprar, falou, não, eu quero a linha 8 e 9. Questionei isso. Então. Quando saiu essa reportagem do Diário dos Transportes, a gente questionou a Via Mobilidade, que disse que o governo de São Paulo sabia o material que estava entregando. E ela não sabia o material que estava comprando? Não falou. Sabe aquele texto que você tem que ir lendo na entrelinha da entrelinha? Não quer falar. E aí eu não sei se por questões judiciais, algum tipo de comprometimento, isso aí não foi dito, não. Então. Por isso que eles não querem falar aqui. Por isso que não quer mandar nota. A nota é o seguinte, é para não dizer. A nota ela esconde, ela não revela.
Como regra, tem exceção. Mas como regra, a nota oficial, ela só quer esconder, só. São profissionais como nós, jornalistas, a quem eu respeito muito, que são pagos para não dizer. Você tem que preencher 3 linhas aqui que não diga nada. E a gente assina embaixo, que não compromete ninguém, fica todo mundo feliz e já era. Então é isso, eu queria saber, por que elas aceitaram pegar essa linha 8 e essa linha 9? Se estava tão ruim. Estava tão ruim, porque antes não era ruim. Antes não era. Não, ruim... Era, mas não era tão... A bem da verdade, só não era antes da linha 4. E isso eu falo como usuária, né? Como moradora de Osasco por algumas décadas, eu usei muito a linha 9. Que era uma linha moderna. Piorou muito. A gente chamava de trem espanhol. Era um trem com ar-condicionado potente, tocava música clássica. Era bom, então? Era bom embarcar, porque assim, a linha 8, durante muito tempo, foi a principal saída para o metrô. Sei. Todo mundo tinha que pegar a linha 8 para ir para o centro de São Paulo. A linha 9 era só Osasco-Grajaú. Não ligava com outras linhas, com outros ramais. Aí inauguraram a linha 4. Ótimo. Que tem uma conexão na Estação Pinheiros. Depois disso... A linha 9, rapaz, virou um formigueiro. E aí o desgaste do trem, a quantidade de passageiro, o peso para transportar aquelas pessoas, tudo isso faz a qualidade do serviço mudar. E foi depois da linha 9, da linha 4 amarela que a 9 ficou muito sobrecarregada. E as falhas são muito constantes. Mas falha assim, Agostinho, atraso, o trem não chega, ou então vai passando devagarzinho. Parar o trem, interromper um serviço era realmente uma coisa mais difícil e que, infelizmente, a gente já viu acontecer pelo menos 3 vezes esse ano. Coisas grandes mesmo, né? Que chamam a atenção até de quem não utiliza o sistema, né? Então você vê o tamanho do problema. E tem muito a ver com isso que você disse, quer dizer, uma nova equipe assumiu, teve que requalificar algumas pessoas, contratar pessoas, imagino. E aí teve a sobrecarga, gente trabalhando trocentas horas, entendeu? E aí você vai juntando tudo, não podia dar coisa boa mesmo, né, Gui? Como é que você tá? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Agostinho, bom dia a todos. A Ana falou disso, às vezes eu pego a linha 9 pra voltar pra casa, né, Agostinho? Vai. E agora na estação Cidade Jardim, sabe o que tem? Não tenho ideia. Sons de pássaros cantarolando. É bonito. Exatamente. Legal. Você entra na estação e caixas de som ali com pássaros cantando. Olha só, tá vendo? Pois é. Bem animador. Isso ninguém fala, né? Isso Quem a fala, Band não mostra, né? Do jeito aí que o Ricardo tá Aí, colocando, exatamente assim. Aí, ó. Imagina, ó, deixa o som assim. Deixa alto. 1h da tarde, assim. Você vai dizer que é ruim também. Atenção, senhores passageiros. Esta linha está com o serviço interrompido entre Grajaú e Vila Olímpia. É outra coisa. Aí fica legal, né? Aí você nem se irrita. Aí você até espera, é diferente. Nossa, eu aí, ficaria ó, calminho. Tá vendo? Vou consertar aqui. Parabéns. Isso é já na gestão da Via Mobilidade. Aliás, Agostinho, Aí, tá vendo? um dia eu acabei usando o banheiro da estação Cidade Jardim. Cuidado, hein? Não, claro, a condição não era muito boa não Mas tinha passarinho? No banheiro não. Não tinha No passarinho. banheiro Então, não. talvez fique A a dica limpeza aí. não estava muito bem feita não. Tá certo. Pô, talvez valha colocar passarinho também no banheiro. Que já dá aquela quebrada. Tudo bem, tá limpinho? Não tá, mas você tem um Bem-TV. Tem que no banheiro Bem-TV talvez não seja também mais adequado. Eu não vou entrar nesse assunto, não. Bom, então é isso. Ó, Via Mobilidade, quiser falar, estamos aqui, tá? Estamos aqui à disposição. Notas que não digam nada não nos interessam, tá bom? Fizemos o pedido de entrevista, viu, Agostinho? A Ana também fez. Demos por e-mail, mas no momento não há porta-voz. Essa foi a resposta. não tem porta-voz, não tem um monte de coisa lá, pelo jeito, né? Porta-voz é um detalhe até. Se eles conseguirem fazer o trem andar no horário, já tá bom. Valeu, Ana. Valeu.